Ó, pessoal, para a gente poder resolver essa primeira atividade aqui, ó, vocês precisam primeiro olhar para este gráfico e saber localizar cada um desses pontos de acordo com as suas coordenadas. Por exemplo, o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Lembrando que as coordenadas são aqueles pares ordenados, onde o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Vamos lá, ó, ponto A. Qual que é o primeiro coordenada x, que é o primeiro número dele? Esse aqui é o ponto A, ó, para vocês localizarem. Coordenada x, 2. Coordenada y, 3. O x é sempre o horizontal e o y sempre o vertical. Então, se o x dele é 2 e o y é 3, o ponto A tem coordenadas 2 e 3. Ok? Depois vocês têm que localizar as coordenadas de todos esses pontos que estão aí no gráfico. O B, o C, o D, o E, o F, o G e o H. Ok? Porque você vai utilizar todos eles para preencher essa tabela. A tabela é sempre de parzinhos, sempre de 2 em 2. Aí vocês dão uma olhadinha aí na tabela e vão relacionando os pares. Vou fazer aqui para vocês a primeira tabela, a primeira linha da tabela, tá ok? Então são os pontos A e B. Repare, a gente tem que calcular a distância, a inclinação e a equação da reta. Vamos calcular primeiro a distância, calcular uma de cada vez, tá ok? Para a gente calcular a distância, no que a gente vai precisar? É a distância entre os pontos A e B. Então, para calcular essa distância, a gente vai precisar dessa fórmula aqui, ó. D ao quadrado é igual a xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Tá ok? Tendo essa fórmula, eu volto lá no gráfico e localizo as coordenadas do ponto A e do ponto B. Então, quais são as coordenadas do ponto A? A gente já calculou lá, né? X vale 2 e Y vale 3. Olha lá, ponto A, 2 e 3. Coordenadas do ponto B. X vale 5 e Y vale 7. Então, as coordenadas do ponto B é 5 e 7. Nós vamos usar essas duas coordenadas para resolver tudo que está na primeira linha. A distância, a inclinação e a equação da reta. Cada um desses três itens vai ter uma fórmula, beleza? Então, a primeira fórmula, que é essa fórmula da distância aí. O que a gente tem que fazer? Pega as coordenadas dele, coordenada de A, que é 2 e 3, e coordenada de B, que é 5 e 7. E substitua esses números na fórmula, que é essa fórmula aí. D ao quadrado é igual a xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Ok? Então, vamos lá, vamos substituir. Você pode escrever aí no seu caderno, você põe os números numa linha e a fórmula embaixo. E aí você vai se organizando dessa fórmula. Substitui o xa, substitui o xb, substitui o ya e substitui o yb. Então a sua fórmula vai ficar desse jeito, ó. Repara lá, d ao quadrado é igual a 2, que é o x do A, menos 5, que é o x do B, mais 3, que é o y do A, menos 7, que é o y do B. Tudo isso elevado ao quadrado. Aí a sua fórmula virou essa equação aí. D ao quadrado é igual a 2 menos 5 ao quadrado, mais 3 menos 7 ao quadrado. E agora, o que a gente tem que fazer? Só resolver essa equação, ou seja, fazer as continhas. Então vamos lá, ó. Primeira continha, 2 menos 5, que dá menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 7, que dá menos 4 ao quadrado. Ok? Agora eu vou fazer menos 3 e menos 4 elevado ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado dá 16. Você está com dúvida aí sobre a questão dos sinais, a regrinha de sinal? Vocês estão em casa, tá, gente? Então, usa a calculadora. Pega uma calculadora e escreve menos 3 vezes menos 3. Pode fazer no celular também. Vocês vão encontrar o mesmo resultado que está aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? 9 mais 16 dá 25. Então, d ao quadrado é igual a 25. Porém, eu não quero d ao quadrado, eu quero só d. Como é que eu faço para tirar esse quadrado? Eu tenho que colocar uma raiz quadrada no número que está do outro lado do igual. No caso é o 25.
Então D é igual a raiz de 25. 25, vocês fazem na calculadora aí, vocês vão verificar, para quem é bom de tabuada, raiz de 25 vale 5. Então, essa aí é a distância entre A e B. Aí você vai lá na tabela e começa a preencher ela, beleza? Olha lá, lá onde está escrito distância, você escreve 5, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a inclinação. Para a gente calcular a inclinação, precisamos dessa fórmula aqui, ó. M é igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Observem a ordem, o que vem o YB primeiro e o YA depois. O Y em cima, o X embaixo. Quem que é esse M aí? Esse M ele é chamado de coeficiente angular também. Então, ele que dá a inclinação da reta. E como é que a gente calcula o valor do M? Mesmo esquema. Pegamos lá aquelas coordenadas do A e do B, né? Que o B era 5 e 7 e o A 2 e 3. E substituo nessa fórmula. Eu vou pegar o 5, vou colocar, ó, repara que o 5 é do B, ele vai lá embaixo do sinal de dividir, tá ok? E o A também, o 2, x do A vai lá embaixo. O y do B vai em cima e o y do A vai embaixo. Quando você substituir as letras por essas coordenadas aí, ó, a sua fórmula vai ficar desse jeito. 7 menos 3 dividido por 5 menos 2. E agora é só fazer as contas. Vamos calcular. 7 menos 3, 4. 5 menos 2, 3. Fazendo essa divisão, 4 dividido por 3, eu tenho 1,33. Volto lá na tabela e preencho ela. Lá onde está escrito inclinação, eu escrevo esse valor que eu encontrei. Tem aí moleza, né? A distância e a inclinação são fáceis. E o mais difícil fica mesmo para o final, a equação da reta. Por que ela é mais complicada? Porque eu preciso também de uma outra fórmula. Só que a fórmula, vocês vão ver que ela possui muito mais itens do que as outras. Mas não tem mistério nenhum. Qual que é o grande segredo? É só substituir corretamente. Você vai pegar primeiro as coordenadas de A e de B, que você já tem, né? O A é 2 e 3 e o B é 5 e 7. Você escreve isso daí na primeira linha, para você não se perder. E escreve a fórmula na linha de baixo e vai substituindo de acordo com a posição de cada uma. Olha lá, eu pego o primeiro, y do A. Então eu vou lá no ponto A. Quem que é o y? Ali 3. Então eu vou escrever no lugar do YA 3. No lugar do y do B, eu vou pegar o y lá do ponto B, que vale 7. E assim por diante, eu vou substituindo todas as letras. O x do A é 2, o x do B é 5. Aí escrevo novamente o x do A, que vale 2. Novamente o y do B, que vale 7. Escrevo de novo o y do A, que vale 3. E o x do B, que vale 5. Ok? Então, depois que eu substituir tudo, a fórmula vai ficar desse jeito aí, ó. 3 menos 7x, mais 2 menos 5y, mais 2 vezes 7 menos 5 menos 3, igual a 0. Aí você vai reparar aí que esse x não tinha x do A nele, nem x do B, e esse y também. Então, eles são da fórmula, tá ok? Eles permanecem na fórmula e eles que vão dar a equação da reta. Ok? Depois que você fez tudo isso daí, aí você pega essa equaçãozinha sua aqui e faz as contas. Vai lá, ó, 3 menos 7 menos 4x. 2 menos 5 menos 3y. 2 vezes 7, 14. Tá vendo? Ó? 2 vezes 7, 14. Menos 5 menos 3, menos 8. Ficou com dúvida aí nas contas de fazer conta de mais e de menos, se tem regra de sinal ou não? Põe na calculadora e tira a prova para você fazer e escrever. Repare aí que tem um mais e um menos junto ali, ó. Então eu vou tirar esse mais e esse menos junto. Vou fazer mais com menos, que dá menos 3y. E vou fazer 14 menos 8, 6. Encontrei a equação da reta. A equação da reta termina aí. Acabou, não tem mais o que fazer. É só trabalhoso mesmo para fazer a substituição e ficar atento nos sinais. E concluo o preenchimento da minha tabela.
Tá vendo aí? A equação da reta é essa equação que a gente encontrou. Moleza? Moleza. Nem tanto, né? No começo é sempre mais complicado, mas à medida que vocês forem fazendo aí, vocês vão pegando o jeito para ir substituindo. Acredito que a distância e a inclinação é mais fácil e a equação da reta mesmo é mais complicadinho, tem que ficar bem atento e o grande segredo desses exercícios é fazer a substituição de forma correta, olhar bem as coordenadas, cada um colocar no lugar da letra a que ele corresponde, ok? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aí embaixo nos comentários ou manda lá no zap, que eu vou tentando sanar à medida que vocês forem tendo essas dificuldades. Beleza, gente? Esse é o primeiro aí, depois eu faço o segundo, tá ok? Um abraço.